Olá pessoal, Marcelo Nordeste, mais um caso aí que teve uma repercussão nacional, midiática. Nós iremos comentar, analisar e emitir opiniões. Saber de você também sua opinião, o que você acha sobre isso e também compartilhar. Vamos seguir. E o mundo. Padre Luciano Braga, 39 anos, ele foi afastado oficialmente das funções. Ontem eu falava para vocês de um comunicado da igreja de que ele seria afastado. Agora, a Igreja Católica decide afastá-lo oficialmente. Ele não vai mais exercer as funções. Estamos diante de um caso de mais um escândalo sexual. Nós temos aí a questão do grego sobre o tema porneia, que tanto trata do adultério, que é o sexo extraconjugal, como a fornicação, que é o sexo fora do casamento, ou seja, o sexo que não são de pessoas casadas. E aí reacende mais uma discussão que ela é bastante antiga sobre a questão do celibatário, do celibato. Nós observamos que na década de 80, mais precisamente na região da Europa, teve um levante no pontificado do Papa João Paulo II sobre a queda desse celibato. Mas o que é que nós podemos tratar sobre isso? Haja vista que é uma discussão teológica. Temos a Bíblia como o livro de fundamento do cristianismo, por assim dizer. Então nós podemos sim, com propriedade, opinar sobre isso. Também levar para você o nosso ponto de vista. Nós podemos confirmar e afirmar que o homem é um ser religioso, seja em qualquer tipo de profissão de fé, ele acredita em uma divindade, seja monoteísta, seja politeísta. Também ele é um ser social. Ele precisa se socializar com outras pessoas. Ah, de regra, as exceções. Como também o ponto em tela, o homem é um ser sexual, cuja sua estrutura física e hormonal ela trata e tem esse viés, que é o viés de reproduzir, se relacionar e ter e gerar descendentes. Existe exceção na Bíblia, que é o caso dos eunucos, que nós podemos listar três tipos de eunucos, que são os eunucos naturais, são aquelas pessoas que nascem e de forma natural não têm o desejo pelo sexo oposto, eles se mantêm, digamos assim, virgens e comedidos e satisfeitos do ponto de vista sexual. Nós temos os artificiais, que são aqueles castrados, como anteriormente reis pegavam seus mordomos e castravam, e os mesmos cuidavam de suas mulheres ou do seu harém, para que não houvesse conjunção carnal ou coabitação entre eles. E nós temos os opcionais, que são aqueles que têm esse fulcro sexual, mas eles entendem por um critério maior e transcendente, eles não querem optar por essa vida sexual. São aquelas pessoas que abandonam essa sexualidade por questão de fé. Celibato é um caso desse, de forma voluntária. Então, tem as pessoas que não casam. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Existe um padrão? Existe um padrão. Existe um padrão bíblico e teológico. Nós vamos restringir a discussão neste ponto teológico. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Nós temos um padrão heterossexual, um padrão monogâmico, um padrão vitalício, um padrão monossomático do ponto de vista teológico e de princípios judaico-cristãos. Qualquer outra discussão à margem desta perspectiva já é outro ponto a se discutir. Então, isso no Velho Testamento. No Novo Testamento ele diz assim, é melhor casar do que abraçar-se porque tem consequências e tal, e ele fala sobre isso. Mas nós temos aqui o ponto sine qua non, é a carta de Paulo a Timóteo, porque nós afirmamos que a carta a Timóteo é uma carta pastoral barra sacerdotal, que ele diz que existem critérios objetivos que precisa para que uma pessoa seja padre, seja sacerdote, seja pastor, que são equivalentes, essas nomenclaturas, que ele seja fiel, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, moderado, não contencioso nem avarento, que governe bem a sua casa, que tenha modéstia. Então são critérios objetivos, não neófito, aquele pessoa nova na fé que não tem experiência. Em outros textos ele fala assim, porque como uma pessoa vai gerenciar um povo, uma igreja, uma congregação, se ele não tem o domínio da sua própria casa, ele não tem a expertise, ele não tem a propriedade de causa sobre isso, sobre esta questão.
temos critérios objetivos, como falei. Então, por que a imposição do celibato? Eu não vou ser leviano em fazer tal afirmação, mas eu levanto a discussão, porque a Bíblia, como fundamento, ela diz que é interessante, é impositivo, é necessário, é legal que seja. Aí nós teremos as grandes exceções que ela lista e foi listada. E o que você acha sobre isso? Mais um caso como esse, aí nós temos aí a junção de um homem com mulher, então são por assim dizer, um aspecto mais lato, macho e fêmea, quando se relacionam realmente existem consequências que geram independente. Então, dê sua opinião.